Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E a notícia do momento, todo mundo tá comentando nas redes sociais, é sobre uma SAF do Corinthians com o Ronaldo Fenômeno. Isso mesmo, ele foi ontem no Charla Podcast e falou sobre a intenção dele de comprar uma SAF futura do Corinthians. Fica aqui no Corintiano Informa, vamos falar um pouquinho disso agora. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos falar sobre esse assunto aí que todo mundo ficou super interessado. Pô, o Ronaldo comprar uma SAF do Corinthians, o Corinthians não tem que ter SAF, mas vamos primeiro entender o que aconteceu, né? O Ronaldo ontem foi no programa Charla Podcast e lá ele falou sobre vários assuntos e entre os assuntos entrou o Corinthians, né? Eu vou mostrar primeiro um vídeo para vocês o Ronaldo falando sobre a vinda dele para o Corinthians, como que ele se sentiu. Aí depois a gente vai pra SAF, tá bom? Se liga aí. Tudo muito incrível no Corinthians, cara, por ter conhecido aquela torcida, aquele clube, pra mim foi gratificante demais, foi lindo demais. O Pacaembu, a nossa casa lá, era espetacular, né? E a torcida... O clima do Pacaembu, né? Pô, aquele bando de louco, cara, o que gritava, o que incentivava a gente, era uma coisa de louco, assim, cara, realmente. Tem torcida muito... igual no mundo, certo? Cara, a torcida do Flamengo é muito foda também. Mas eu não senti isso enquanto jogador, né, cara? Mas enquanto jogador, cara, do Corinthians, era especial, especialmente quando eles cantavam. Se o Corinthians não ganhar, olheu lá. Filha da pau vai cantar. Aí todo mundo começava a correr. Não tinha jeito, né? Eles cantam isso até hoje. Os caras começam a correr, rapaz. Então foi essa aí, o Ronaldo falou sobre a passagem dele pelo Corinthians, é lógico. O Ronaldo ganhou, se eu não me engano, o título paulista e Copa do Brasil pelo Coringão. Infelizmente encerrou a carreira depois daquela eliminação pro Tolima, mas faz parte, teve uma carreira genial, o cara jogava muita bola. E aí a gente entra na questão dele ter falado da SAF do Corinthians, né? Deixou muitas pessoas, felizes pra caramba, e teve muitas pessoas que ficaram revoltadas com isso. Mas vamos primeiro ver o vídeo aí do Ronaldo falando sobre a SAF do Corinthians. Se o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador, cara. Eu arrumo dinheiro no mercado. Eu sou comprador e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor. A gente tem um tesão enorme pra trabalhar esse marketing, né? Tá louco. Resolve a dívida do estádio. E aí é só olhar pra frente, cara, com um orçamento grande, porque o Corinthians fatura dinheiro. Sim. Fatura bem. E organizado vai faturar mais ainda, né? Com certeza. Então vamos lá, gente. Vocês viram aí os dois vídeos, né? Um do Ronaldo falando sobre a vinda dele pro Corinthians, como que ele se sentiu, né? Vestindo a camisa do Corinthians. E outra, ele falando sobre a SAF do Corinthians. Vamos começar lá pelo vídeo dele falando sobre a vinda dele para o Corinthians. Foi na época do Andrés, foi em 2009, se eu não me engano. O Ronaldo jogou pra caramba no Corinthians, eu acho que foi pelo menos 2008 ou 2009, agora tô meio na dúvida. Mas o Ronaldo jogou pra caramba no Corinthians, vindo daquelas lesões que ele vinha, né, mano? Já tava... Todo mundo colocava ele como um jogador aposentado, ganhou o Campeonato Paulista, também ganhou a Copa do Brasil, foi bem até no Brasileirão. Em 2010 a gente perdeu, acho que foi pro Flamengo nas oitavas de finais, porque o Flamengo do Adriano e do Wagner Love, e o Corinthians tinha tudo para ser campeão daquela Libertadores 2010. Aí 2011 já começa, finalzinho de 2010 ele já tá fora de forma, já dá para perceber que ele já não é o mesmo jogador dos outros anos, né, das últimas temporadas. E aí você vê uma diferença, acho que gritante assim no Ronaldo, né? E aí o Corinthians foi eliminado pelo Tolima e o Ronaldo saiu do Corinthians, né? Mas a passagem dele eu coloco como uma excelente passagem. Porque ninguém dava nada pelo Fenômeno. E, fez coisa pra caramba. E através do Ronaldo, o Corinthians conseguiu fazer o seu CT lá, o CT Joaquim Grava. Conseguiu melhorar suas instalações. Então isso é um ponto super positivo, né? E também é um orgulho danado, né, mano? Você ter o Ronaldo jogando pelo Corinthians, né? O Ronaldo que jogou
a sua carreira em grandes times europeus, né? Milan, Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid. Fora a carreira dele na seleção brasileira, sendo bicampeão do mundo, né? Pela FIFA. Ele foi campeão em 94, foi campeão em 2002 e ainda foi vice-campeão em 98, né? Então é um orgulho danado. Falando em SAF, né? O Ronaldo não é idiota, gente. A gente fala isso sempre, mano. O Corinthians arrecada... O problema, mano, é o seguinte. Quando você vai pegar um clube que arrecada 300 milhões, o cara deve 1 bilhão e meio, 2 bilhões, tu já ferrou, mano. Agora, quando você arrecada um time... Arrecada, né? Quando você compra uma SAF e o time arrecada 1 bilhão de reais mais ou menos, e ó, que a gente sabe que falta coisa pra caramba pra se fazer no Corinthians, o cara já enxerga o potencial que tem. O que ele fala de resolver a dívida do estádio? Ele não é burro, a gente cansa de falar isso, gente. Se você resolve a dívida do estádio, você resolve todas as dívidas do Corinthians. Porque o estádio gira dentro do estádio mais de 200 milhões por ano de reais. Então você equaciona todas as suas dívidas em cima do que a Arena faz. Eu falo pra vocês, mano, o estádio do Corinthians é uma caixa registradora, mano. Dá pra fazer dinheiro pra caramba. Sabe aquela máquina que você tem lá, que você, mano, sai dinheiro. Mano, é isso. Só que assim, tem que ser bem utilizada, né? Ela tem que ter um desenvolvimento como produto. É um produto, né? Ela presta serviços, ela tem suas partes ali de aluguel ali dentro, com academia, com bares e tal. Mas o Ronaldo, ele não é burro, velho. Se o Corinthians sinalizar pro mercado que quer SAF, é lógico que ele vai querer ser dono da SAF. Ele sabe que ele vai ter muito mais lucro sendo dono da SAF do Corinthians do que ser dono da SAF, por exemplo, igual do Cruzeiro que ele tava. Porque ele vai equacionar o valor da dívida do estádio, vai pagar o dinheiro que for girando do estádio. Ele atrela o quê? As contas que o Corinthians está devendo. E aí você já começa a ficar equilibrado. O que você vai arrecadando, ele vai investir num time melhor. Ele vai fazer um investimento inicial para um time ser bem melhor do que o atual. E ó, que já é um time bom. E aí, ganhando os campeonatos, as premiações, tudo isso vai aumentando. Com isso, você também vai tendo credibilidade no mercado. Os seus patrocinadores vão pagar muito mais pela sua camisa. Eles sabem que equaciona isso. Em questões de poucos anos, o Corinthians já está praticamente equacionado financeiramente. Eles sabem disso. O Ronaldo não é burro, mano. Só você vê os investimentos do Ronaldo. E outra, o Ronaldo tem nome, o Ronaldo tem... como que fala? Tem um nome no mercado a zelar. Então, assim, se ele vai pro mundo árabe, se ele vai para esses lugares aí, se ele abanar lá e falar assim, ó, gente, preciso de um investidor aqui, vamos investir num clube lá do Brasil, 35 milhões de torcedores, tem um estádio de Copa do Mundo, tá? Os caras vêm correndo, mano. Vem correndo. Então, assim, por isso que é o interesse do Ronaldo. Ele não é idiota, né? O Ronaldo não vai dar tiro no pé, mano. Olha aí, só você ver como que ele comprou a SAF do Cruzeiro e por quanto ele vendeu. Então você já vê que ele não é bobo. O que eu posso falar pra vocês hoje, eu sou contra uma SAF de um dono, assim, ó, de um dono único ou de uma empresa. Eu sou contra, tá? Eu acho que ainda dá pra gente bem, né? Sendo bem administrado, eu acho que ainda o Corinthians consiga montar um bom time, disputar seus campeonatos e ao mesmo tempo pagar suas dívidas. Mas uma pergunta que fica, será que os dirigentes do Corinthians têm interesse em fazer isso? De verdade, tem? Ou só tem interesse em ser campeão para ficar o seu nome na história? Né? Então, assim, é uma situação conflitante, é lógico, para todo corintiano. Eu entendo que o momento não é do Corinthians virar SAF ainda não, tá? Dá pro Corinthians, sendo bem administrado, zerar essas dívidas em alguns anos aí e fazer o Coringão ser melhor e maior, tá? Agora, se o Corinthians continuar gastando o que gasta, fazendo alguns negócios ruins, a SAF, gente, é um caminho sem volta, mano. Esse é o meu medo, né? Porque se você continuar gastando o que você não pode, se você continuar não pagando suas dívidas, se você continuar fazendo coisas erradas, chega uma hora que você não tem mais como você arcar com tudo isso. E aí você não tem jeito, você tem que virar SAF, senão você some. Essa é a realidade. Aí eu vou te falar uma coisa. O Corinthians, por exemplo, a Portuguesa foi vendida por 1 bilhão de reais, a SAF da Portuguesa.
Quanto vale o Corinthians? Qual o valor do Corinthians de mercado? Você entendeu? Tem um valor incalculável, né? Porque além de você ter toda a infraestrutura do Corinthians, o nome, a marca Corinthians, você tem um estádio de Copa do Mundo. Ah, não tá totalmente pago, mas, meu, tá lá, dá pra pagar. A gente fala de 600 milhões de reais, pra gente é muito, né, mano? É reais, a gente tá no Brasil. Mas você pega um investidor da Europa, um fundo árabe, ou então um outro investidor, o cara assina com 200 milhões de dólares aí inicialmente, o cara já paga a dívida da arena, já, né? Paga a dívida da arena, sobra um valor, e se você pega alguém inteligente, o cara já amplia o estádio, faz uma cobertura retrátil, faz um gramado retrátil, o cara vai ganhar dinheiro atrás de dinheiro com o estádio do Corinthians, que é o que o Real Madrid tá fazendo. O Real Madrid reformou toda a sua arena, transformou a arena multiuso, uma arena, né, espetacular. Hoje, o Real Madrid faz 2 jogos, por exemplo, em casa na semana. O resto dos dias, 5 dias da semana, o cara tem show, tem eventos, tem tudo. O estádio funciona todos os dias. É dinheiro nos cofres dos caras pingando todo dia. Por quê? Porque lá tem uma estrutura diferente. O cara tem um gramado retrátil, o gramado sai, tem um evento, o gramado volta, joga um time de futebol com o gramado inteirinho. Os caras botam uma cobertura retrátil, não chove lá dentro, tem eventos. É isso que acontece. E o Ronaldo sabe o nome que tem o Corinthians. Ninguém joga dinheiro no lixo. Ninguém rasga grana, mano. O Ronaldo é um dos caras que não rasga dinheiro. Por isso que ele falou isso. Minha opinião é que no momento eu não faria SAF, tá? Eu acho ainda que o Corinthians dá pra se virar. Mas se continuar fazendo merda, se continuar contratando jogadores estilo Pedro Raul, se você continuar investindo mal, principalmente em categoria de base, e não souber vender seus atletas, não tem jeito. Mesmo a gente não querendo, uma hora vai virar SAF. Esse é o meu medo. Eu gostaria que o Corinthians fosse do Corinthians, do corintiano. Igual o pessoal usa, Corinthians é o time do povo. Sim, é o time do povo. Mas nos últimos anos, ou na última década, por aí, não tem sido o time do povo, tem sido o time dos conselheiros do Corinthians. Então eu espero que tudo isso se organize, que tudo isso se alinhe, porque o Corinthians tem potencial sim para sair desse buraco financeiro. Galera, peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no nosso canal, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Coloque nos comentários se você acha que vira SAF ou não vira. Você acha que seria interessante ter o Ronaldo como gestor dessa SAF do Corinthians? Coloque aqui nos comentários. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!